Uau! Muito bom dia para vocês, com um cafezinho aqui, muito café na vida de vocês. Não sei se é bom dia onde você está, quando você estiver assistindo ou consumindo este humilde conteúdo, mas o balde de café é verdadeiro e tem um motivo. Para gravar isso aqui, eu tive que ficar acordado até as 4 da manhã aqui em Portugal para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, a primeira vitória da era Carlo Ancelotti, placar magrinho 1-0. Segundo jogo, né, do Carlo Ancelotti, aniversário dele inclusive, segundo jogo neste novo momento da seleção brasileira. Confesso para vocês que eu não assisti o jogo contra o Equador, porque eu estava na minha mini férias e não ia conseguir, vi os melhores momentos e tal, ou piores momentos, que foi muito ruim o primeiro jogo, mas eu tenho uma boa e uma má notícia depois desta vitória contra o Paraguai. Aliás, tenho duas boas notícias. A primeira não é uma notícia para soltar um foguete, mas é uma boa notícia, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo 2026. E se não o fizesse, aí sim seria loucura, seria um vexame, seria maluquice. Nem era para o Brasil estar nessa situação, então não dá para a gente acender fogos aqui de artifício ou estourar um champanhe. O Brasil fez a obrigação, está classificado e com antecedência, o que é importante para ter tranquilidade na próxima data FIFA aí para o Carleto trabalhar. Mas a segunda boa notícia é que há uma luz no fim do túnel. O Brasil fez um bom jogo de futebol contra o Paraguai. Perante as dificuldades da própria seleção brasileira apresentadas sucessivamente nos últimos jogos e nesse ciclo, né, de Copa do Mundo, e perante também a proposta de jogo do adversário. O Paraguai foi para a Neoquímica Arena arrancar um empate. O Paraguai é um time que joga muito confortavelmente com as suas linhas baixas e não quer nada com o jogo, busca uma bola longa, um contra-ataque para poder fazer um gol e agredir os seus adversários. Mesmo assim, era um time que não perdia muito tempo. Então, o Brasil conseguiu ter paciência e concatenação nas suas jogadas para furar um bloqueio de bloco baixo, coisa que o Brasil muito provavelmente não conseguiria em outros momentos, inclusive sofreria um pouco mais do que sofreu mesmo o Paraguai sendo uma seleção muito pouco de proposta e muito mais de defender, né? Se a gente for pegar dados do jogo, o Brasil teve mais de 73% de posse de bolas, foram 75% contra 25% do Paraguai. Assim, loucura, o Brasil teve a bola, um time se defendeu, o outro time tentou fazer alguma coisa. Não quer dizer que o Brasil foi sublime em todas as ações, tem pontos positivos no jogo, na coletividade, nas individualidades, mas também tem alguns pontos que eu preciso considerar com vocês. Então, você chegou aqui, deixou o like, deixou os comentários, se inscreve no canal. Cacete, vamos bater 100 mil? Por favor, que eu tô ansioso para bater 100 mil com meu sotaque de São Bernardo do Campo. E olha que eu sou de São Miguel, hein, mano? Que isso. Ó, mais café. Vamos começar falando sobre a coletividade. O que eu gostei da seleção brasileira? Antes de falar do ponto negativo, tá? Porque existe. O que eu gostei da seleção? Cara, eu gostei que a seleção teve uma atitude diferente, teve uma pegada diferente. Mordeu, ai, lá ele, o adversário, de uma forma diferente. Tanto na marcação em pressão alta lá na frente, quanto também na marcação quando o Paraguai roubava a bola e tentava sair no contra-ataque. Os jogadores remaram para o mesmo lado, os jogadores se ajudaram dentro de campo nas ações ofensivas e nas ações defensivas. Ofensivamente, o Brasil acelerou mais os processos. Aquele jogo que a gente via do Brasil, zagueiro para zagueiro, zagueiro para lateral, lateral para zagueiro, zagueiro para outro lateral, lateral volta, joga no ponto, ponta não tem ninguém, cola 3 na marcação dele, ele vai voltar para o meio campo. Aquele jogo molenga em que você assistia com um olho e com o outro você dormia, não aconteceu. O Brasil conseguiu acelerar os processos em diversas camadas. Primeiro, com os seus dois volantes, o Casemiro e o Bruno Guimarães, se apresentando mais para o jogo e não cozinhando o jogo, acelerando os passes, verticalizando, muita bola longa. Se a gente pegar nas estatísticas, o Bruno Guimarães, que para mim foi um dos melhores em campo,
teve muito passe longo, né? Ou seja, pegava, girava, não cozinhava a bola, soltava para explorar o que o Brasil tem e tem de sobra, que é a velocidade dos caras lá na frente. O Carleto mexeu na equipe e fez um time muito móvel lá na frente com 4 jogadores de velocidade, o Matheus Cunha, o Gabriel Martinelli, o Rafinha e o Vini Júnior. Sem um centroavante fixo, esses caras ficavam se alternando na posição de falso 9. O Vini ora caía pela esquerda, ora caía mais por dentro, o Rafinha ora pela direita, ora caía pela esquerda, ora mais por dentro, o Matheus Cunha também fazia jogada de ponta, mas também entrava na área para finalizar, e o Martinelli muito mais jogando como um ponta no 1 contra 1, muito caindo pela esquerda. O mapa de calor também mostra isso. O ponto é que essa movimentação ela faz muito sentido quando você tem jogadores dessas características. E o Ancelotti ele está tentando aproveitar o que ele tem de característica nas mãos. Não dá para você fazer um bolo de limão quando você tem laranja. Não vai funcionar. Você tem que fazer um bolo de laranja. Então a receita do Ancelotti ela não é baseada no que ele gostaria de ter, mas sim o que ele tem para trabalhar. O discurso dele é esse e ele segue muito bem a linha do seu discurso nas suas ideias. Outra coisa que ele segue muito bem é a parte da estrutura para que o time aproveite as características. Ou seja, essa verticalização ela só funciona quando os outros jogadores também se aproximam dos caras que recebem a bola na velocidade. Por exemplo, o Gabriel Martinelli recebia a bola na esquerda. Antes, o Gabriel ia para cima de 2, 3 marcadores sem ninguém ajudá-lo. Dessa vez, já vai colar um volante lá com ele, vai colar ou o Matheus ou o Vini lá com ele. O lateral vai ter mais liberdade. Aliás, gostei muito disso nesse jogo. O Wanderson estava parecendo um ponta. Tudo bem que o Paraguai não era uma equipe que vai colocar um jogador rápido ou de características ofensivas nas costas dos laterais do Brasil, o que facilita para que esses caras subam. Gostei mais do Wanderson, por acaso, do que do próprio Alexandro. O Alexandro é um cara que tende a ficar mais, mas mesmo assim a gente viu o Alexandro dar essa opção quando o ponta pegava na bola. Se o meio estava congestionado, Casemiro e Bruno Guimarães aceleravam o jogo na ponta, o ponta recebia verticalizando e tendo a ajuda dos seus companheiros. Isso gerou superioridade numérica em vários confrontos. O Brasil também teve superioridade numérica no meio-campo, o que facilitou essas ações mais aceleradas. E os dois zagueiros, muito bem o Alexandre, hein? Acho que foi a grande novidade e o grande nome para que a gente olhasse para as próximas convocações, realmente tendo um zagueiro construtor que não estava nas contas, né? Porque a gente, quando pensava na seleção, pensava no Gabriel Magalhães, ainda pensa, obviamente, no Marquinhos, no Beraldo, enfim, no Ortiz, mas não pensava no Alexandre. E agora me parece que ele foi o cara que ganhou mais pontos com o Ancelotti nessas duas convocações. Os dois zagueiros são construtores, só que no modelo anterior eles cozinhavam muito, esperavam muito. Agora não, aceleram. Pega a bola, acelera. Pega a bola, acelera. Não tem medo de inverter, não tem medo de jogar a bola longa. Os dois volantes contribuíram muito para isso. Tanto que o gol do Brasil sai exatamente numa recuperação de bola. O Casemiro, em 2 passes, aciona a bola longa no Rafinha. O Rafinha vai para cima. O Rafinha tem 3 marcadores na frente. Ele não consegue fazer a jogada, ele perde a bola. Só que o Matheus Cunha já está do lado do Rafinha para recuperar a bola, cruzar no meio e o Vini surge como 9 para fazer o gol. 1-0 no primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, melhor primeiro tempo do que o segundo tempo. Mas no segundo tempo, o Carleto, como um bom italiano que é, e ele diz isso na coletiva, tenta ali segurar o resultado para garantir a classificação e para não sofrer mais. E aí coloca Beraldo na lateral esquerda, coloca o Danilo na lateral direita, na base ficaram 4 zagueiros. O Paraguai pouco assustou, a verdade, e o Brasil conseguiu a sua vitória. O que eu acho de ponto negativo? Cara, falta ao Brasil um centroavante. A quantidade de jogo que o Brasil gerou pelos flancos e ganhou contra os seus adversários para cruzar a bola para o meio, com o Martinelli, com o Rafinha, com o Vini e com o próprio Matheus, e quando a bola ia para frente não tinha um pezão lá, um pé grande para completar as jogadas, é um absurdo. O Brasil precisa ter um número 9. Cada vez mais eu fico pensando nisso. Óbvio que algum jogador pode ser preparado para isso que não
tem a característica de origem, como o Matheus ou como o próprio Vini fazendo esse falso 9? Sim. Dando mobilidade? Sim. Mas eu acho que quando o Pedro tiver na ponta dos cascos, tem que ser ele. O Brasil precisa de um cara para finalizar a quantidade de jogadas que esses caras vão gerar, porque eles são muito rápidos, muito velozes. Se a gente pegar o time que o Rafinha joga, por exemplo, você tem um 9. O time que o Matheus Cunha vai jogar, o Manchester United, na formação do Rubem Amorim, tem o 9. O Martinelli, por exemplo, joga sem o 9 e o Arsenal sofre com isso. Sofre exatamente com a mesma coisa. Precisa de um 9, né? É consenso geral na Inglaterra. O Vini, a gente falava, mesmo quando o Real Madrid foi campeão, precisava de um 9. Seria tão bom se o Real Madrid tivesse contratado o Harry Kane, que foi para o Bayern de Munique naquele momento e que foi pedido pelo próprio Carlo Ancelotti um 9 para o Real Madrid, e o Real Madrid nunca deu um 9 para ele. O Rosselló fez naquela temporada que o Real Madrid ganha a Liga dos Campeões e ganha a La Liga, não nessa, na outra. Então, assim, o Brasil tem jogadores que potencializam a característica de um 9. Precisa de um 9. Ontem o Brasil gerou muitas oportunidades e não conseguiu concluir. E a péssima notícia, péssima não, a má notícia que eu tenho para dar, é que o Brasil não vai dar espetáculo. A pessoa que está esperando que a seleção brasileira mude da água para o vinho num clique, num passe de mágica, vai cair do cavalo. Essa seleção brasileira tende, com o Carlo Ancelotti, ser mais competitiva por ser um time mais compactado, mais coeso, com ideias mais vincadas, especialmente defensivamente falando, mas é uma seleção que, no meu entendimento, não vai chegar numa Copa do Mundo e vai sobrar, e vai surpreender todo mundo, e vai jogar um futebol mágico. Não. Vai ser uma seleção, na boa visão, na boa ótica, competitiva. O Brasil tem que competir. E eu acho que essa é a luz no fim do túnel que a gente fica depois deste primeiro momento do Carlo Ancelotti. O Brasil vai ser um pouco mais competitivo. Não tomar gols em 2 jogos, mesmo sendo contra Equador e Paraguai, é importante para dar confiança aos zagueiros. Não perder é importante, classificar é importante, porque no fundo também a confiança é importante para esses caras que perderam um ciclo inteiro desconfiados. Desconfiados do Ramon, desconfiados do Diniz, desconfiados da própria capacidade, desconfiados do Dorival, desconfiados da CBF, e tem motivos para isso. A confiança é importante, mas mais do que isso, é o Brasil ser competitivo. Essa é a grande luz no fim do túnel. Café, vamos, e vamos encarar o Mundial aí para gravar muito conteúdo para vocês por aqui. E tem Corinthians também no meio desse caminho. Tchau!